Carlos sempre foi um pai dedicado. Desde o momento em que segurou Sofia em seus braços pela primeira vez, soube que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para garantir que ela tivesse uma vida cheia de amor e felicidade. As risadas dela ecoavam pela casa, e cada pequeno momento que compartilhavam se tornava uma memória preciosa. Porém, a vida que eles conheciam começou a desmoronar quando sua esposa, Ana, decidiu que não podia mais viver aquele relacionamento. A separação foi abrupta e dolorosa. Carlos ainda se lembrava da noite em que Ana anunciou sua decisão. Eles estavam sentados na mesa da cozinha e a atmosfera estava pesada com a tensão acumulada de meses de desentendimentos. Ana olhou para ele com um olhar distante, como se já não estivesse mais presente. Carlos, não está dando mais. Eu preciso de um tempo para mim e acho que devemos nos separar, disse ela com a voz trêmula, mas decidida. Carlos sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Era como se uma parte de seu coração tivesse sido arrancada. A ideia de perder não apenas sua esposa, mas também a vida que construíram juntos a deixou em um estado de choque. Ana, por favor, pense melhor. Nós podemos resolver isso, implorou ele, tentando conter a dor. Temos uma filha. Precisamos pensar no que isso vai fazer com Sofia. Ana, porém, estava irredutível. A decisão estava tomada e as semanas seguintes foram marcadas por um turbilhão emocional. Eles tentaram uma abordagem amigável, mas a tensão aumentou à medida que discutiam a custódia de Sofia. Carlos não podia imaginar sua vida sem ela, e a possibilidade de perder a guarda da filha o aterrorizava. Assim que as coisas começaram a se estabilizar, Carlos recebeu uma notificação de que Ana estava entrando com um pedido formal de custódia. Ele se lembrou da sensação de desespero quando abriu a carta. As palavras se destacavam em sua mente, como se fossem uma sentença de morte para seus sonhos de ser um pai presente. O coração de Carlos disparou. Ele sempre se dedicara a ser o melhor pai que podia, mas agora estava sendo desafiado em sua capacidade de cuidar de Sofia. Ele não sabia como se preparar para essa batalha, mas sabia que precisava lutar. A ideia de que sua filha pudesse ser afastada dele era insuportável. Na manhã seguinte, Carlos acordou mais cedo que o habitual, decidido a agir. Ele sabia que precisava de um advogado para ajudá-lo a entender seus direitos e a melhor forma de se defender. Ele procurou na internet, ligou para alguns escritórios de advocacia e finalmente marcou uma consulta. Oi, meu nome é Carlos. Eu preciso de ajuda com a guarda da minha filha, disse ele ao advogado, sua voz cheia de nervosismo. Claro, Carlos. Vamos marcar um horário para conversar e entender sua situação, respondeu o advogado, sua voz tranquila trazendo um leve alívio. Quando chegou ao escritório do advogado, Carlos estava nervoso. Ele se sentou na sala de espera, observando os rostos dos outros clientes. Alguns pareciam tão perdidos quanto ele, e isso o fez refletir sobre a seriedade de sua situação. O advogado o recebeu com um aperto de mão firme e um sorriso acolhedor. Vamos falar sobre o que está acontecendo, Carlos. Me conte tudo, disse o advogado, gesticulando para que Carlos se sentasse. Enquanto contava a sua história, Carlos sentia a angústia tomando conta dele. Ele descreveu a separação, o amor que tinha por Sofia e o medo de perdê-la. O advogado escutava atentamente, fazendo anotações e fazendo perguntas para entender a situação completamente. É claro que você ama sua filha e quer o melhor para ela. A primeira coisa que precisamos fazer é garantir que você tenha um plano claro e que mostre ao tribunal que você pode cuidar dela, disse o advogado com uma expressão séria. Carlos concordou, sabendo que isso era essencial. Ele começou a pensar em todas as maneiras de demonstrar que era um bom pai. Ele precisava de evidências, registros, qualquer coisa que pudesse mostrar o vínculo que tinha com Sofia. Ao sair da reunião, Carlos sentiu uma mistura de esperança e medo. Ele sabia que a luta pela guarda seria difícil, mas estava determinado a lutar por sua filha. Sofia era a razão pela qual ele acordava todos os dias e lutava para ser uma pessoa melhor. Ele não poderia permitir que ninguém o separasse dela. Nos dias que se seguiram, Carlos começou a se organizar. Ele registrou momentos importantes que passava com Sofia, tirando fotos e anotando os pequenos detalhes de suas vidas juntos. Cada sorriso dela, cada risada, era uma memória que ele queria preservar. Ele até mesmo planejou atividades especiais para passar mais tempo com ela, como ir ao parque e fazer um piquenique. No entanto, enquanto ele se preparava, a dor da separação e a luta pela guarda pesavam sobre ele.
Havia dias em que a tristeza o consumia, especialmente quando Sofia não estava com ele. Ele se perguntava como as coisas poderiam ter chegado a esse ponto e como a vida que ele conhecia havia mudado tão drasticamente. Mas ao olhar para as fotos de Sofia, sua determinação se renovava. Ele não ia desistir. Era um pai, e o amor por sua filha era mais forte do que qualquer obstáculo que pudesse enfrentar. Assim, com cada novo dia, Carlos se preparava para a batalha que estava por vir. Ele sabia que o caminho seria árduo, mas estava pronto para enfrentar a justiça em nome do amor que sentia por Sofia. A luta pela guarda de sua filha não seria apenas uma batalha legal, seria uma luta pela sua família e pela vida que ele sonhava em reconstruir. Os dias seguintes à reunião com o advogado foram um turbilhão emocional para Carlos. A separação de Ana ainda era um peso pesado em seu coração, e a realidade de que sua vida estava mudando de forma drástica se tornava mais evidente a cada dia. Cada canto da casa lembrava-o de momentos felizes com Sofia, e a ausência dela deixava um vazio que parecia insuportável. Quando a semana de visita de Sofia chegou, Carlos estava ansioso para vê-la. Ele havia se preparado para esse momento, planejando um dia especial. Queria que ela se sentisse amada e segura, mesmo em meio a toda a confusão. Ele pensou em levar Sofia ao parque, onde poderiam brincar e desfrutar do tempo juntos, como sempre faziam. Finalmente, o dia chegou. A campainha tocou e Carlos abriu a porta, seu coração disparando ao ver o sorriso de Sofia. Ela estava vestida com um vestido amarelo que ele sempre amou, e seus olhos brilhavam com alegria ao vê-lo. "Papai!" ela exclamou, correndo para abraçá-lo. Carlos a envolveu em seus braços, sentindo o calor e o amor que só um pai conhece. Era aquele abraço que ele mais precisava, um momento de normalidade em meio à tempestade. "Oi, meu amor." "Estava com saudades", disse Carlos, sentindo uma onda de emoção. Eles passaram a manhã juntos, brincando no parque, rindo e se divertindo. Cada risada de Sofia era como música para seus ouvidos, e ele se lembrou de por que estava lutando com todas as suas forças. O amor que sentia por ela era imensurável, e a ideia de perdê-la o aterrorizava. Mas à medida que o dia avançava, Carlos começou a notar mudanças no comportamento de Sofia. Ela parecia feliz, mas havia uma sombra de tristeza em seus olhos. Ele percebeu que, apesar de estarem juntos, a separação dos pais a afetava de maneiras que ele ainda não compreendia completamente. "Papai, quando vou poder ficar na sua casa para sempre?" Sofia perguntou enquanto sentavam-se em um banco para um lanche. A pergunta fez o coração de Carlos apertar. Ele desejava poder responder com segurança, mas a verdade era que ele não sabia. A luta pela guarda era incerta, e a dor de não ter uma resposta a confortava. "Eu quero que você fique comigo o tempo todo, Sofia. Eu estou fazendo tudo o que posso para que isso aconteça", disse Carlos, tentando transmitir confiança. Sofia assentiu, mas Carlos pôde ver a dúvida em seus olhos. Era um lembrete de que, apesar de suas melhores intenções, a realidade da situação ainda pesava sobre eles. Nos dias que se seguiram, Carlos tentava criar momentos felizes com Sofia, mas a preocupação sobre a custódia o perseguia. Ele se pegava pensando na próxima audiência, imaginando o que poderia acontecer e como isso afetaria a vida da filha. O estresse estava começando a se manifestar, e ele sabia que precisava se manter forte por ela. A rotina diária também começou a mudar. Carlos estava mais atento ao que acontecia ao seu redor, buscando informações sobre a custódia e preparando-se para as próximas etapas do processo. Ele se reuniu com seu advogado para discutir estratégias e entender como poderia apresentar seu caso de maneira eficaz. Durante essas reuniões, o advogado lhe contou sobre o que os tribunais geralmente consideram ao decidir sobre a guarda das crianças. Carlos ouviu atentamente, anotando cada ponto. Ele sabia que precisava demonstrar que era um pai presente e que poderia oferecer um ambiente estável e amoroso para Sofia. A presença do pai na vida da criança é fundamental, Carlos. Mostre ao tribunal que você está comprometido com a felicidade e o bem-estar dela, aconselhou o advogado com seriedade. As palavras do advogado ressoaram na mente de Carlos. Ele começou a documentar seus momentos com Sofia, registrando tudo: as atividades que faziam juntos, os lugares que visitavam e os sentimentos que compartilhavam. Ele queria mostrar que o vínculo deles era forte e que Sofia precisava dele em sua vida. Mas, enquanto se preparava para a batalha legal, Carlos também precisou lidar com a dor emocional da separação.
Ele começou a frequentar um grupo de apoio para pais que estavam passando por divórcios e lutas pela guarda. Era um espaço seguro, onde ele podia compartilhar seus sentimentos e ouvir as experiências de outros que enfrentavam desafios semelhantes. As reuniões foram reveladoras. Carlos encontrou apoio em pessoas que entendiam sua luta, e isso o ajudou a aliviar o peso emocional que carregava. Ele percebeu que não estava sozinho nessa jornada e que outros também estavam lutando por seus filhos. Com o apoio do grupo e o amor por Sofia como motivação, Carlos começou a se sentir mais preparado para a batalha à frente. Ele se comprometeu a lutar não apenas por sua guarda, mas pelo direito de ser um pai presente na vida de sua filha. E assim, com cada novo dia, Carlos se tornava mais forte. Ele sabia que a luta pela custódia seria difícil, mas estava determinado a fazer o que fosse preciso para manter Sofia em sua vida. O amor que sentia por ela o impulsionava a seguir em frente, mesmo diante das adversidades. Com esperança renovada e determinação ardente, Carlos estava pronto para enfrentar os desafios legais e emocionais que viriam. A vida poderia ter mudado, mas seu amor por Sofia continuava sendo a força que o guiava. A ameaça da perda. A vida de Carlos estava se moldando em torno da luta pela guarda de Sofia. Cada dia trazia novos desafios, mas também uma determinação crescente. Ele dedicava seu tempo a se preparar para a audiência, documentando os momentos que passava com sua filha e aprimorando seu entendimento sobre os direitos e obrigações de um pai. No entanto, a tensão aumentou quando Ana, sua ex-esposa, decidiu entrar com um pedido formal de custódia. A carta chegou em um envelope marrom e, ao abri-la, Carlos sentiu o coração afundar. As palavras, frias e diretas, afirmavam que Ana buscava custódia total de Sofia, alegando que Carlos não era um pai adequado para cuidar dela. A dor e a indignação tomaram conta dele, mas ele sabia que não poderia se deixar abalar. Carlos sabia que precisava agir rapidamente. Em uma reunião com seu advogado, discutiu os detalhes da situação. O advogado, um homem experiente e solidamente respeitado, parecia entender a gravidade da luta que Carlos estava prestes a enfrentar. Carlos, precisamos estar prontos para o que vem pela frente. A Ana pode alegar várias coisas, mas precisamos mostrar ao tribunal que você é um pai presente e que a Sofia precisa de você em sua vida, disse o advogado, analisando a situação com atenção. Carlos assentiu, tomando notas sobre o que deveria preparar. Ele se lembrava de todos os momentos que compartilhara com Sofia, os passeios no parque, as noites de jogos e os jantares juntos. Cada lembrança era uma prova do amor e do vínculo que tinham. Eu quero garantir que eles vejam o quanto Sofia é importante para mim. Não posso deixar que ela seja afastada de mim, afirmou Carlos com a voz firme. O advogado explicou que a primeira audiência seria marcada em breve e que Carlos precisaria se preparar para testemunhar. Ele o aconselhou a trazer evidências, como fotos, registros de atividades e qualquer informação que pudesse demonstrar seu envolvimento na vida de Sofia. Nos dias que se seguiram, Carlos se dedicou a coletar tudo o que poderia. Ele preparou um álbum de fotos que documentava momentos significativos entre ele e Sofia. Cada imagem era uma memória valiosa, um testemunho do amor que os unia. Ao trabalhar nessa tarefa, Carlos sentiu uma mistura de esperança e ansiedade. Ele sabia que tinha que se manter forte por Sofia. No entanto, a situação se agravou quando Ana decidiu aumentar a pressão. Ela começou a fazer declarações que deixaram Carlos profundamente preocupado. Comentários insinuando que ele era irresponsável e que não poderia fornecer um ambiente adequado para Sofia começaram a aparecer. Ele se sentiu ferido e impotente diante das mentiras que ela espalhava. Certa noite, após um dia especialmente difícil, Carlos decidiu visitar o grupo de apoio que havia encontrado. Ajudava não apenas a aliviar a carga emocional, mas também a buscar conselhos práticos sobre como lidar com a situação. Ele chegou ao local, onde outros pais estavam compartilhando suas histórias. É devastador ouvir que sua ex-parceira está falando mal de você, comentou um dos membros do grupo, um pai que havia passado por situação semelhante. O importante é focar no que você pode controlar e ser o melhor pai que puder ser. As palavras dele ressoaram em Carlos. Ele percebeu que não poderia permitir que as ações de Ana o abalassem. A luta pela guarda era apenas uma parte da jornada, e ele precisava se concentrar no que realmente importava. Sofia. Enquanto se preparava para a audiência, Carlos dedicou-se a pensar em como apresentaria seu caso.
Ele decidiu que, independentemente do que Ana dissesse, ele não poderia deixar que suas emoções o dominassem. Precisava ser racional, claro, e, acima de tudo, focado no que era melhor para Sofia. No dia da audiência, o tribunal estava carregado de tensão. Carlos chegou cedo, seu coração batendo acelerado enquanto observava o ambiente ao redor. Ele se lembrou de tudo que havia feito até ali e se concentrou na determinação de lutar por sua filha. Quando a juíza entrou, Carlos sentiu o peso da responsabilidade. Ele estava prestes a entrar em uma batalha que poderia mudar o curso de suas vidas. Ao ouvir o nome de Sofia sendo chamado, ele se lembrou de sua promessa de ser um pai presente e de lutar por ela a qualquer custo. Durante a audiência, Ana apresentou seu caso com frieza e convicção. Carlos ouvia suas palavras, sentindo a dor de cada acusação. Ele sabia que precisava se manter forte e mostrar ao tribunal que a verdade estava do seu lado. Quando chegou a sua vez de testemunhar, ele se levantou e, com a voz firme, começou a contar sua história. Eu sou o pai de Sofia e sempre estarei aqui por ela, disse Carlos, olhando para a juíza. Não sou perfeito, mas fiz tudo o que pude para ser um bom pai. Ela é minha razão de viver e vou lutar por ela. Com cada palavra, Carlos sentiu a energia da sala mudar. Ele estava se colocando à frente, mostrando sua vulnerabilidade e o amor que sentia por Sofia. O tribunal começou a ouvir não apenas suas palavras, mas a paixão que as sustentava. E mesmo quando tudo parecia incerto, Carlos sabia que estava fazendo o que era certo. Ele estava pronto para enfrentar qualquer desafio, e a luta pela guarda de sua filha estava apenas começando. Após a audiência inicial, Carlos saiu do tribunal com uma mistura de emoções. A sensação de ter se posicionado e falado sobre seu amor por Sofia era revigorante. Mas as palavras de Ana ainda ecoavam em sua mente. Ele sabia que o caminho à frente seria repleto de desafios e não podia deixar que a insegurança o dominasse. Nos dias que se seguiram, Carlos dedicou-se a se preparar para a próxima audiência. Ele reuniu documentos, fotos e testemunhos que pudessem ajudar a fortalecer seu caso. Com a orientação de seu advogado, começou a criar um dossiê completo que mostrasse seu papel ativo na vida de Sofia. Carlos, precisamos apresentar provas concretas do seu envolvimento, disse o advogado durante uma reunião. Registros de visitas, fotos de vocês juntos e até mesmo depoimentos de pessoas que possam testemunhar sobre seu relacionamento com ela. Carlos se lembrou de todos os momentos que passaram juntos. Ele fez questão de anotar cada atividade que realizavam, desde as idas ao parque até os pequenos jantares em casa. Ele queria que o tribunal visse não apenas um pai, mas um homem que se dedicava a criar um ambiente saudável e amoroso para sua filha. Enquanto se preparava, Carlos também se permitiu refletir sobre o impacto da separação em Sofia. Ele sabia que, embora estivesse lutando por ela, essa batalha poderia deixá-la confusa e angustiada. Decidiu que precisaria ser honesto e aberto com Sofia, independentemente da situação. Certa tarde, ao buscá-la na escola, Carlos teve a oportunidade de falar com ela sobre o que estava acontecendo. Quando chegaram em casa, ele se sentou ao lado dela no sofá, a pequena ainda animada com o dia. Sofia, quero que você saiba que estou lutando para que possamos ficar juntos, disse Carlos com a voz suave. Você é a coisa mais importante da minha vida. Sofia olhou para ele com curiosidade, mas também com um toque de preocupação. Papai, por que a mamãe não fica feliz? Perguntou, seu olhar inocente revelando a dor que estava começando a entender. Carlos sentiu um aperto no coração. Ele queria proteger sua filha de toda a dor, mas sabia que era importante ser honesto. A mamãe e eu estamos passando por um momento difícil, mas quero que saiba que não importa o que aconteça, eu sempre estarei aqui para você, respondeu Carlos, segurando a mão dela. Sofia assentiu, mas a expressão em seu rosto mostrava que ela ainda não compreendia completamente a situação. Carlos desejou poder explicar de forma que ela se sentisse segura, mas a verdade era que ele estava tão perdido quanto ela em alguns momentos. Nos dias seguintes, a ansiedade de Carlos aumentou à medida que a próxima audiência se aproximava. Ele passou horas revisando documentos e conversando com seu advogado, tentando se preparar para qualquer eventualidade. A pressão era intensa, e ele sabia que sua vida e a de Sofia dependiam da decisão do tribunal. No dia da audiência, Carlos se vestiu com cuidado, vestindo uma camisa que Sofia adorava. Ele queria que ela visse que ele se importava, não apenas com a luta, mas também com a imagem que estava projetando.
Ele chegou cedo ao tribunal, seu coração batendo acelerado enquanto esperava. Quando a juíza entrou, a sala se silenciou. Carlos sentiu um frio na barriga, mas ao mesmo tempo a determinação o tomou. Ele estava lá para defender o que mais amava e não podia deixar que o medo o dominasse. Durante a audiência, Carlos e seu advogado apresentaram suas evidências. Eles mostraram fotos de momentos felizes que compartilharam, depoimentos de amigos e familiares que confirmaram o envolvimento dele na vida de Sofia. Carlos falou com paixão e sinceridade, mostrando ao tribunal que era um pai dedicado e que Sofia precisava dele. Mas, durante a audiência, Ana também trouxe testemunhas que apresentaram um lado diferente da história. Ela tinha um plano em mente, e por mais que Carlos estivesse preparado, a tensão crescia à medida que a verdade e as mentiras se misturavam. Enquanto Carlos ouvia os testemunhos, a insegurança começou a se infiltrar em sua mente. Ele sabia que precisava manter a calma e se concentrar no que era mais importante: Sofia. A luta estava apenas começando, e Carlos estava determinado a fazer o que fosse preciso para garantir que a verdade prevalecesse. Ele se lembrou do amor que sentia por sua filha e da responsabilidade que tinha como pai. Com cada palavra que falava no tribunal, ele se tornava mais forte. E assim, enquanto a audiência prosseguia, Carlos estava determinado a lutar não apenas pela guarda de Sofia, mas pelo futuro que ambos mereciam. A batalha estava longe de ser fácil, mas o amor por sua filha era a força que o impulsionava a seguir em frente, não importa quão desafiador fosse o caminho. O dia do julgamento finalmente chegou. Carlos acordou cedo, seu coração batendo forte de ansiedade. Ele se olhou no espelho e vestiu a camisa que havia escolhido com tanto cuidado na noite anterior. Era uma peça simples, mas carregava um significado especial. Um símbolo de seu compromisso em lutar por Sofia. Ao chegar ao tribunal, o ambiente era opressivo. As paredes brancas e os bancos de madeira escura pareciam carregar a história de muitas batalhas semelhantes. Carlos sentiu o peso das expectativas sobre seus ombros. Ele sabia que estava lutando não apenas por sua guarda, mas pelo futuro de sua filha. E essa responsabilidade era imensa. Carlos entrou na sala do tribunal, onde a juíza já aguardava. Ele se sentou em uma das cadeiras reservadas para os pais e observou a sala se encher. Ana chegou pouco depois com um ar de confiança que o incomodou. Ela parecia serena, mas Carlos sabia que as aparências podem enganar. Quando a juíza se preparou para iniciar a audiência, o silêncio se instalou. Carlos sentiu seu estômago revirar, mas respirou fundo, tentando encontrar a calma que precisava. Ele não estava apenas representando a si mesmo, estava representando Sofia e tudo o que desejava proporcionar a ela. Boa tarde a todos. Hoje estamos aqui para discutir o caso de custódia da jovem Sofia. Vamos ouvir as partes envolvidas e suas testemunhas, disse a juíza com uma voz autoritária. Carlos assistiu enquanto a juíza chamava Ana para apresentar seu caso primeiro. Ela se levantou com segurança e seu advogado começou a fazer perguntas, explorando a vida de Ana e suas intenções como mãe. Eu sempre fui uma mãe dedicada, começou Ana, com uma expressão que misturava emoção e determinação. Desde a separação, tenho me concentrado em proporcionar um ambiente seguro e estável para Sofia. E por isso, estou pedindo a custódia total. Carlos ouviu atentamente, mas não podia deixar de se sentir incomodado pelas afirmações de Ana. Ele sabia que também era um pai dedicado e que Sofia precisava dele. Assim que a defesa de Ana terminou, chegou a hora de Carlos se levantar e apresentar seu lado da história. Seu advogado o incentivou a se manter calmo e a falar com sinceridade. Carlos se levantou, o coração acelerado, mas determinado. Ele olhou para a juíza e em seguida para Ana, que observava atentamente. Sua Excelência, eu sou Carlos, o pai da Sofia, começou, sua voz trêmula, mas firme. Sempre estive presente na vida dela e sempre farei o que for necessário para garantir que ela seja feliz e saudável. Ele então começou a compartilhar momentos que havia passado com Sofia, descrevendo como eram suas interações diárias e o amor que compartilhavam. Enquanto falava, Carlos percebeu que suas palavras começavam a ressoar na sala. Ele falava com o coração, e a autenticidade de sua voz capturou a atenção da juíza. Eu não sou perfeito, mas estou disposto a lutar e a aprender. A Sofia é a minha prioridade e, independentemente do que aconteça, quero que ela saiba que sempre estarei aqui por ela, disse Carlos, segurando as lágrimas.
A juíza fez algumas perguntas sobre sua rotina e o ambiente que oferecia a Sofia. Carlos respondeu com sinceridade, compartilhando suas esperanças para o futuro e a importância de ser um pai presente. Depois que ele terminou seu depoimento, a defesa de Ana começou a apresentar suas evidências. Ela trouxe testemunhas que falavam sobre sua capacidade de cuidar de Sofia e alegações sobre a vida de Carlos. As palavras eram duras, e Carlos se sentiu como se estivesse sendo atacado. Ele percebeu que precisava se manter forte e não deixar que as acusações o abalassem. Enquanto a audiência prosseguia, Carlos lutava contra a sensação de impotência. O tribunal parecia um campo de batalha e ele precisava provar seu valor. Mas em meio à pressão, ele também lembrou que Sofia estava assistindo tudo e seu amor por ela o mantinha firme. Finalmente, após horas de testemunhos e discussões, o dia do tribunal chegou ao fim. A juíza anunciou que daria sua decisão em uma data posterior, e Carlos deixou a sala com um peso no coração. Ele sabia que a luta ainda não havia terminado, mas estava determinado a fazer o que fosse preciso para garantir que Sofia estivesse ao seu lado. Enquanto se afastava do tribunal, Carlos olhou para o céu e respirou fundo. Ele sabia que tinha enfrentado um grande desafio, mas a esperança ainda brilhava dentro dele. Com cada novo dia, ele se prepararia para a próxima etapa da batalha, e nada o impediria de lutar por sua filha. A espera pela decisão da juíza parecia uma eternidade para Carlos. Os dias se arrastaram, e a incerteza pesava sobre seus ombros. A audiência havia sido intensa, e agora ele se preparava para a próxima etapa, onde mais testemunhos seriam ouvidos. Quando o dia da segunda audiência chegou, Carlos estava determinado a se manter forte. Ele revisou suas anotações e lembrou-se do que estava em jogo: a guarda de Sofia. Ele não podia permitir que nada o abalasse. Assim que entrou na sala do tribunal, sentiu a tensão no ar. O ambiente era sombrio, mas Carlos se lembrou do sorriso de Sofia e de como ela precisava dele. Isso lhe deu força. A juíza fez uma breve introdução e começou a ouvir as testemunhas. Ana foi a primeira a chamar seus amigos e familiares. Eles falavam sobre a capacidade de Ana de ser uma mãe dedicada e atenta. Cada testemunho era uma tentativa de mostrar que ela era a melhor opção para a guarda. Carlos ouvia com atenção, mas a cada elogio a Ana, sentia a ansiedade crescer. Ele queria que as pessoas vissem o que ele tinha a oferecer, mas a pressão o deixava inquieto. No entanto, ele se manteve focado, lembrando-se do amor que sentia por Sofia. Quando chegou a sua vez de apresentar testemunhas, Carlos se sentiu aliviado. Ele havia convidado alguns amigos próximos e membros da família que poderiam atestar sua relação com Sofia e seu compromisso como pai. Seu primeiro testemunho foi de sua irmã, Clara. Ela se levantou e falou sobre como Carlos sempre foi um pai presente, destacando momentos em que ele se dedicava a cuidar de Sofia. Clara descreveu o vínculo entre eles e como Carlos sempre se esforçou para garantir que a filha fosse feliz. Eu vi o quanto Carlos ama Sofia. Ele é um pai incrível e sempre fará o que for melhor para ela, disse Clara, com sinceridade. O coração de Carlos se encheu de gratidão. Saber que sua irmã estava ali, apoiando-o, era um alicerce importante. Depois de Clara, veio o depoimento de Rafael, um amigo próximo que também podia atestar a dedicação de Carlos. Carlos sempre foi um amigo leal e um pai exemplar. Ele nunca deixou de estar presente na vida da Sofia, e eu tenho certeza de que ela precisa dele ao seu lado, afirmou Rafael. As palavras de apoio dos amigos deram a Carlos o impulso de confiança. Ele sentia que estava se aproximando do seu objetivo, mas a audiência ainda tinha muito a revelar. Depois que suas testemunhas terminaram, o advogado de Ana começou a interrogar. A atmosfera se tornou tensa quando Ana trouxe à tona algumas revelações dolorosas sobre o passado de Carlos. Ela mencionou algumas dificuldades que ele havia enfrentado em sua vida e insinuou que ele não tinha um ambiente adequado para criar Sofia. Carlos teve dificuldades financeiras e emocionais no passado. Como ele pode garantir um lar estável para a criança? Questionou o advogado com um tom provocador. Carlos sentiu seu coração acelerar. Ele sabia que seu passado não era perfeito, mas estava determinado a mostrar que havia mudado. Ele levantou-se para se defender. Eu reconheço que enfrentei desafios, mas esses momentos me ensinaram a ser mais forte e mais responsável. Desde que Sofia nasceu, meu foco sempre foi proporcionar a ela um ambiente seguro e amoroso. Não sou o mesmo homem que fui antes, respondeu Carlos, a voz firme.
A juíza observou com atenção, e Carlos percebeu que precisava mostrar sua verdadeira essência. Ele se lembrou de todas as vezes que estava lá para Sofia, das promessas que fizera a ela e do amor que sempre sentiu. A audiência continuou e a tensão aumentava a cada momento. O advogado de Ana trouxe à tona outros detalhes que Carlos preferiria esquecer, e isso o deixou angustiado. Ele queria que o tribunal visse o homem que se tornara, não o homem que fora. Finalmente, quando a audiência chegou ao fim, Carlos estava exausto. A pressão emocional e as revelações dolorosas o deixaram abalado, mas ele ainda tinha esperança. Ele sabia que precisava se manter forte, tanto por si mesmo quanto por Sofia. No caminho para casa, ele refletiu sobre tudo o que havia acontecido. O coração pesado, mas a determinação ainda ardia dentro dele. Ele sabia que a luta estava longe de terminar, mas também sabia que não poderia desistir. Cada lágrima e cada luta eram uma parte importante de sua jornada como pai. Enquanto se preparava para a próxima etapa, Carlos fez uma promessa a si mesmo. Lutaria com todas as suas forças para manter Sofia ao seu lado. O amor que sentia por ela era a luz que o guiava, e independentemente dos desafios, ele estava determinado a ser o pai que Sofia merecia. Após o tumultuado dia no tribunal, Carlos se sentia como se estivesse em um campo de batalha. A pressão das revelações e o peso das palavras de Ana ainda pairavam sobre ele, mas a determinação de lutar por sua filha era mais forte do que nunca. No entanto, ele sabia que precisava de algo mais para fortalecer seu caso. Precisava de uma reviravolta. Nos dias seguintes, Carlos começou a investigar possibilidades. Ele revisitou todos os momentos que passou com Sofia e pensou em pessoas que poderiam atestar seu caráter e sua dedicação como pai. Durante uma conversa casual com Clara, sua irmã, uma ideia surgiu. Lembra do nosso vizinho, seu Jorge? Ele sempre dizia que te via brincar com a Sofia no quintal. Talvez ele possa ajudar, sugeriu Clara, lembrando-se do carinho que o velho Jorge tinha por Sofia. A menção do vizinho trouxe à mente de Carlos a imagem de Jorge, um homem de idade avançada que sempre teve um sorriso gentil. Ele frequentemente conversava com Carlos e elogiava seu papel como pai. Se pudesse testemunhar a favor de Carlos, isso poderia fazer a diferença. Carlos decidiu visitá-lo. Ao chegar à casa do seu Jorge, encontrou-o sentado na varanda, olhando para o jardim. O rosto do vizinho se iluminou ao vê-lo. Carlos, meu rapaz, que prazer ver você. Como está a pequena Sofia? Perguntou Jorge, levantando-se com dificuldade para cumprimentá-lo. Oi, seu Jorge. Sofia está bem. Obrigado. Na verdade, eu estou passando por um momento difícil e gostaria de conversar com você sobre algo importante, disse Carlos, sentado ao lado do velho. Enquanto Carlos explicava a situação, Jorge ouvia atentamente. A empatia em seus olhos se intensificava à medida que Carlos compartilhava suas lutas. Eu sei que a vida não tem sido fácil, mas sempre admirei o jeito como você cuida da Sofia. Ela é uma menina maravilhosa e está muito feliz com você, disse Jorge com sinceridade. Aquelas palavras trouxeram alívio ao coração de Carlos. Ele sentiu que tinha alguém ao seu lado, alguém que realmente acreditava nele. Você poderia testemunhar a favor de mim no tribunal? Sua visão sobre nossa relação poderia ajudar muito, pediu Carlos, a esperança brilhando em seus olhos. Jorge hesitou por um momento, mas logo assentiu. É claro, meu amigo. Farei o que for preciso para ajudar. A Sofia merece estar com você. Carlos saiu da casa do vizinho com uma nova determinação. Ele tinha um aliado, e isso fez com que se sentisse mais forte. Agora, ao lado das evidências que já havia preparado, ele contava com o testemunho de alguém que poderia validar sua luta como pai. Nos dias que se seguiram, Carlos e Jorge se encontraram várias vezes para discutir os detalhes do que ele diria no tribunal. Jorge compartilhou suas observações sobre Carlos como pai, descrevendo momentos em que o via interagir com Sofia e como sempre se preocupava com seu bem-estar. Carlos se sentiu grato por ter alguém tão solidário em sua vida. Finalmente, o dia da audiência chegou. Carlos entrou no tribunal com Jorge ao seu lado, e a sensação de estar mais preparado do que nunca o envolveu. Ele sabia que desta vez tinha algo que poderia fazer a diferença. A audiência começou, e o advogado de Carlos apresentou Jorge como testemunha. O velho vizinho se levantou, sua presença firme e tranquila. Carlos observou enquanto Jorge compartilhava suas observações, falando sobre a relação entre pai e filha com emoção e sinceridade. Eu vejo Carlos todos os dias com a Sofia. Ele a ama
e se dedica a proporcionar a ela um lar seguro e feliz, disse Jorge, olhando diretamente para a juíza. Não posso imaginar uma razão pela qual ela não deveria estar com ele. As palavras de Jorge trouxeram um novo ânimo para Carlos. Ele sentiu que estava, finalmente, mostrando ao tribunal o pai que realmente era. Com cada testemunho, cada palavra, ele estava se aproximando de seu objetivo. Após o depoimento de Jorge, o advogado de Ana se levantou para o interrogatório, mas Carlos estava preparado. Ele havia conversado com Jorge sobre as possíveis perguntas e se sentiu confiante em como as coisas estavam se desenrolando. No final da audiência, a juíza agradeceu a todos pela presença e pela sinceridade das testemunhas. Carlos saiu do tribunal sentindo um misto de alívio e esperança. Ele sabia que a luta ainda não estava concluída, mas a reviravolta que havia conseguido deu a ele um novo fôlego. Enquanto caminhava em direção ao carro, Carlos e Jorge conversaram animadamente sobre o que aconteceria a seguir. Carlos sentiu uma renovada determinação. Ele estava em uma batalha, mas agora tinha aliados e um motivo ainda maior para lutar. O amor por sua filha o impulsionava, e Carlos sabia que não poderia desistir. Com cada novo desafio, sua determinação só crescia. E por Sofia, ele estava disposto a enfrentar qualquer tempestade que se aproximasse. Após a emocionante audiência, Carlos saiu do tribunal com um misto de alívio e ansiedade. Ele havia dado o seu melhor e estava cercado por amigos e familiares que o apoiavam. Jorge, seu vizinho, o havia ajudado a mostrar ao tribunal a profundidade de seu amor por Sofia. Mas, apesar do apoio, o medo de perder a filha ainda pairava sobre ele. Nos dias que se seguiram, Carlos se permitiu um breve momento de esperança. Ele passava os dias contando os minutos até que a juíza finalmente tomasse uma decisão. Cada chamada telefônica, cada notificação no celular o fazia sentir seu coração disparar. O estresse da espera era quase insuportável, mas ele estava determinado a manter a calma por Sofia. "Papai, você acha que posso ficar com você?" perguntou Sofia em uma de suas visitas, olhando para ele com um brilho esperançoso nos olhos. Carlos se agachou para ficar na altura dela e respondeu com um sorriso, tentando transmitir segurança. "Claro que sim, minha princesa. Estou fazendo o possível para que isso aconteça. Você é a coisa mais importante na minha vida." A resposta de Carlos trouxe um sorriso ao rosto de Sofia, mas ele também notou a insegurança que ela escondia. Era um lembrete doloroso de que, mesmo quando estavam juntos, a incerteza ainda pairava sobre eles. Finalmente, o dia da decisão chegou. Carlos entrou no tribunal com o coração pesado, mas determinado. A sala estava cheia novamente e a tensão era palpável. Ele olhou para Ana, que estava ao seu lado, e sentiu um frio na barriga. A luta deles não era apenas sobre a guarda, mas sobre o futuro de sua filha. A juíza entrou e o tribunal imediatamente silenciou. Carlos respirou fundo, tentando controlar a ansiedade que se acumulava dentro dele. Ele se lembrava de todas as promessas que fizera a Sofia e do que estava em jogo. "Agradeço a todos por estarem aqui." Após ouvir os testemunhos e considerar todas as evidências apresentadas, estou pronta para anunciar minha decisão em relação à guarda da jovem Sofia, disse a juíza, sua voz clara e firme. Carlos sentiu o tempo parar. Ele olhou para a juíza, a esperança e o medo se misturando em seu coração. O mundo ao seu redor parecia ter desaparecido, e tudo o que importava era aquela decisão. Após uma consideração cuidadosa, decido que a guarda de Sofia será concedida a Carlos. Reconheço o amor e a dedicação que ele demonstrou durante este processo e a necessidade de Sofia de estar com um pai presente em sua vida. As palavras da juíza ecoaram na sala. Carlos sentiu uma onda de alívio e felicidade invadir seu corpo. Ele estava sendo reconhecido como o pai que sempre foi, e a decisão parecia um sonho que finalmente se tornava realidade. Sofia sorriu ao ouvir a decisão, e Carlos não pôde conter as lágrimas. Ele sabia que a batalha ainda não havia terminado. Existiam desafios pela frente, como a adaptação à nova dinâmica e o relacionamento com Ana. Mas naquele momento, a alegria de ter sua filha ao seu lado era tudo o que importava. Enquanto a juíza finalizava os detalhes da decisão, Carlos olhou para Ana. Ela estava visivelmente abalada, mas Carlos sabia que, apesar de tudo, o amor por Sofia era o que realmente importava. Ele queria que ela estivesse bem, mesmo que isso significasse encontrar um novo caminho. Após a audiência, Carlos se dirigiu a Sofia, que corria em sua direção com os braços abertos. "Papai, eu sabia que você conseguiria", gritou ela,
envolvendo-o em um abraço apertado. Carlos a segurou com força, a sensação de felicidade era indescritível. Ele prometeu a si mesmo que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para proporcionar a Sofia uma vida cheia de amor, estabilidade e segurança. Com o apoio de Jorge, Clara e seus amigos, Carlos começou a planejar uma nova vida para ele e Sofia. Eles iriam celebrar a nova fase juntos, e Carlos queria garantir que ela se sentisse amada e segura em seu novo lar. "Vamos fazer uma festa, papai", sugeriu Sofia, os olhos brilhando de entusiasmo. "Quero que todos os meus amigos venham." Carlos sorriu, sabendo que essa seria uma nova oportunidade para criar memórias felizes com sua filha. Ele também estava pronto para enfrentar os desafios que viriam, mas agora tinha a certeza de que, com amor e determinação, poderia superar qualquer obstáculo. E assim, com o coração cheio de esperança, Carlos e Sofia iniciaram um novo capítulo em suas vidas. Eles estavam prontos para enfrentar o futuro juntos, e independentemente dos desafios, o amor que compartilhavam seria sempre a força que os uniria.